Bom pessoal, começando aqui a gravação do quarto vídeo da disciplina Introdução à Economia. Lembrando que a gente começou falando sobre a evolução do pensamento econômico, a gente elencou ali alguns princípios de economia, princípios esses até então aceitos pela teoria econômica, formulados pela teoria econômica, e que a gente vai ver ao longo da disciplina, já teve oportunidade de ver alguns exemplos até então. Depois a gente iniciou o estudo da microeconomia, começando por oferta e demanda, onde a gente entendeu como que se dá o equilíbrio dos mercados, como que da interação entre os agentes econômicos, entre ofertantes e demandantes, os mercados chegam ao equilíbrio e como e por que os mercados são meio eficientes de alocação de recursos. Né? E a gente teve essa abordagem a partir do conceito de excedente do mercado, excedente do consumidor, excedente do produtor e excedente do mercado. Por que da interação racional entre os agentes econômicos, o mercado objetiva maximizar excedente e ao maximizar esse excedente, mais recursos ficam disponíveis à alocação em outros mercados. Né? Então a gente abordou essa tomada de decisão por parte dos ofertantes e demandantes, por parte de produtores e consumidores. E na semana seguinte, a gente aprofundou um pouquinho na tomada de decisão do consumidor, quando a gente viu então a teoria do consumidor. Né? E nesse vídeo a gente vai aprofundar mais um pouco na tomada de decisão do produtor, né? Para entender também um pouquinho melhor como que se dá o racional dessa tomada de decisão, né, o básico do racional para entender essa tomada de decisão e o que nos remete lá ao primeiro vídeo de microeconomia, quando a gente falou de equilíbrio do mercado. Né? Então o tema da aula de hoje é teoria da produção. Então retomando aquele quadro, né, esse slide que a gente viu é o slide introdutório de microeconomia, quando a gente viu a tomada de decisão por parte de empresas e famílias e como que dessa interação os mercados atingem o equilíbrio, a gente vai aprofundar um pouquinho então nessa aula a tomada de decisão por parte das empresas. Então, como a gente já vem citando ao longo dos vídeos e dos nossos encontros também semanais, que as empresas tomam decisão, então, objetivando maximizar lucro sob restrição da demanda das famílias, né? Enquanto que as famílias tomam decisão objetivando maximizar a utilidade sob restrição orçamentária. Né? Então vamos entender um pouquinho melhor, aprofundar um pouquinho mais como que se dá essa tomada de decisão das empresas objetivando maximizar lucro. Bom, então a gente começa conceituando o que é lucro. Né? Lucro é receita menos custos. Né? Receita é a quantia recebida pela venda dos produtos, os serviços, pelos bens e serviços ofertados pelas empresas. Né? Então é a quantia recebida, né? É a quantidade produzida, a quantidade vendida multiplicada pelo preço. Né? Então é a quantia recebida pela venda de produtos ou serviços. Custos é a quantia despendida com a aquisição de bens e serviços para a produção. Né? Então, matéria-prima, mão de obra, aluguel, energia, né? Manutenção e por aí vai. Né? Todo tipo de custo. E tudo aquilo que a empresa despende, tudo aquilo que a empresa gasta para viabilizar a oferta do seu produto no mercado. Né? E de custos, a gente desmembra aí para dois tipos de custos nesse primeiro momento. Custos explícitos, que são os custos associados à aquisição de bens e serviços que requerem um dispêndio de quantia financeira, ou seja, é todo custo que requer de fato
um dispêndio financeiro, um gasto financeiro seja a aquisição de matéria-prima, seja para pagamento de mão de obra, seja para pagamento de energia, como eu citei anteriormente, aluguel. Então são todos aqueles custos, os custos explícitos, então, são todos aqueles custos que requerem o dispêndio de fato de quantia financeira, né? Enquanto que custos implícitos são custos associados à produção que não requerem dispêndio de quantia financeira. E aqui a gente já retoma o conceito de custo de oportunidade, né? Então, custo de oportunidade abrange os custos implícitos, né? Uma vez que ao tomar a decisão em produzir determinado produto, e em função disso apurar um resultado econômico em função dessa tomada de decisão, a essa tomada de decisão está implícita abrir mão de produzir um outro produto que lhe conferiria um outro resultado econômico. Então esse é um custo implícito, né? Então, quando uma empresa, por exemplo, ela decide aumentar sua produção, por exemplo, ela já produz um determinado produto e ela decide aumentar sua produção, ela incorre aí em custos explícitos associados ao aumento da produção, seja para aquisição de mais matéria-prima, seja pela aquisição de mais aluguel de mais espaço para estocagem, seja para maior contratação de mão de obra. Então, quando uma empresa decide aumentar a sua produção, ela incorre em custos explícitos, né? Agora, ela incorre também em custos implícitos, porque imagina, esse gasto que ela tem, essa quantia financeira dedicada ao aumento da produção, poderia ser revertida para um outro fim que lhe conferiria um determinado resultado econômico. E eu digo um outro fim, poderia até ser um instrumento financeiro, não necessariamente poderia ser em economia real, mas um próprio instrumento financeiro, por exemplo, de renda fixa, né? Então a empresa sabe que com esse montante financeiro ela poderia alocar num instrumento financeiro que lhe confere uma rentabilidade tal, né? Ao não aplicar esse recurso nesse instrumento financeiro, decidindo, portanto, aumentar sua produção, ela incorre num custo implícito associado ao que ela está deixando de ganhar, ao que ela está deixando, na verdade, de apurar como resultado econômico, caso tivesse decidido por aplicar no instrumento financeiro. Então, esse é um exemplo de custo implícito que está intimamente relacionado com custo de oportunidade, né? E justamente por isso que eu destaco aqui nesse momento um dos princípios econômicos que a gente viu como consequência da evolução do pensamento econômico, que é o custo de algo é o que você deixa de obter, né? E aqui então eu trago o conceito de custo de oportunidade, que refere-se a tudo que não se adquire para viabilizar a aquisição de um item, né? Que é justamente o princípio econômico que eu acabei de destacar, que é o custo de algo é o que você deixa de obter. E o custo de oportunidade, o conceito de custo de oportunidade, ele se refere a tudo que não se adquire para viabilizar a aquisição de um item. Então, quando os produtores abordam o custo de produção de uma empresa, eles incluem todos os custos de oportunidade de fazer sua produção de bens e serviços. E aqui é importante a gente destacar a diferença entre lucro contábil e lucro econômico. Então, o lucro contábil ele é a diferença de receita menos custos, né? E custos os custos explícitos. Então, o lucro contábil é a diferença, simplificando
aí é a questão, o lucro contábil ele é a diferença de caixa. Ele é tudo que entra no caixa de receita menos tudo que sai do caixa de despesa. Né? Então o lucro contábil abrange somente os custos explícitos, tudo aquilo que é explicitamente dispendido com o negócio. Né? Já o lucro econômico, ele é resultado da diferença entre a receita, né, obtida do negócio, né, menos os custos explícitos, tudo aquilo que é explicitamente dispendido financeiramente para o negócio, menos ainda os custos implícitos, né, como eu falei anteriormente em relação ao custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade ele abrange os custos explícitos e implícitos, né? Ou seja, tudo aquilo que você gasta, tudo aquilo que a empresa gasta, que a empresa despende para fazer com que o seu negócio aconteça, mais tudo aquilo que ela deixa de apurar de resultado caso alocasse esse recurso em outro negócio, é custo de oportunidade. E o lucro econômico ele é resultado então da receita menos o custo de oportunidade. Então, veja, uma determinada atividade ela pode apurar um lucro econômico. Então imagina que uma empresa tome a decisão então de produzir um outro produto. Né? Então a empresa ela tem recursos, seja recursos próprios, seja recursos de terceiro, mas ela tem recursos para alocar esse recurso. Então ela tem recurso e vai tomar a decisão para alocação desse recurso em determinada atividade. Né? Então ela tem a opção de alocar em um determinado negócio na economia real, né? Seja ela já produz um produto, vai produzir outro, ou produzir um produto associado, ou produzir mais do seu próprio produto. Então ela tem a possibilidade de aplicar esse recurso na economia real, mas ela também tem a possibilidade de aplicar esse recurso num instrumento financeiro que vai lhe conferir uma determinada rentabilidade. Então vamos supor que esse instrumento financeiro confira uma rentabilidade de 10% ao ano para a empresa. Né? Mas a empresa então decide alocar esse recurso na economia real. Então, se ao alocar esse recurso, então ela apura um resultado que lhe confere então uma rentabilidade de 12% ao ano, né? O lucro contábil, então esse negócio obteve lucro contábil positivo. Por quê? Porque ele retornou para o proprietário do recurso tudo aquilo que ele aplicou mais 12%. Então, se ele aplicou 100, ele recebeu 112. Né? E esse negócio também obteve lucro econômico. Por quê? Porque o custo de oportunidade associado era de 10%, era de uma rentabilidade de 10%. E ou seja, se ele tivesse alocado esse recurso para esse instrumento financeiro, se ele, a cada 100 unidades desse recurso, ele receberia 110. Mas ao alocar na economia real, ele obteve 112. Então ele obteve um lucro econômico de 2 unidades. Né? Então essa tomada de decisão também conferiu então ao produtor lucro contábil e lucro econômico. Agora, imagine que a rentabilidade dessa alocação de recurso fosse de 8%, ou seja, a cada 100 unidades de qualquer moeda, né, qualquer unidade financeira, a cada 100 unidades ele tivesse um retorno de 108. Então, essa decisão conferiu ao produtor um lucro contábil, porque ele apurou uma receita maior do que seus custos explícitos, ele obteve uma receita maior do que sua despesa,
Então ele obteve um lucro contábil de 8, mas o lucro econômico foi negativo. Porque se ele tivesse alocado esse recurso num outro, seja nesse instrumento financeiro que eu estou dando de exemplo, ou seja até numa outra possibilidade da própria economia real, ele teria tido um retorno de 10%, 10 unidades. A cada 100 ele teve um retorno de 110. E para o negócio que ele escolheu, a cada 100 ele teve um retorno de 108. Então ele teve um lucro contábil positivo e um lucro econômico negativo. Porque por mais que ele tenha apurado uma receita maior do que suas despesas, se ele tivesse alocado esse recurso numa outra atividade ou num outro instrumento financeiro, ele teria apurado um resultado melhor, né? Então, o lucro econômico, nesse caso, é negativo, né? E, basicamente, a gente vai ver um pouquinho aqui, mas vai ver também sobre um outro aspecto em macroeconomia. Essa é a importância da taxa de juros na economia. A taxa de juros ela acaba sendo um balizador, a taxa básica de juros, né, aquela que o Comitê de Política Monetária determina, né, ela acaba sendo um balizador de investimento em instrumentos financeiros e economia real, né, porque ele acaba sendo justamente essa referência para a rentabilidade de instrumentos financeiros. Então, quem está pensando em alocar seus recursos na economia real, ele vai comparar essa possibilidade com o que ele apuraria no mercado. E aí ele vai comparar o quê? Com a taxa básica de juros, por exemplo, né? Então, quanto maior a taxa básica de juros, maior a rentabilidade dos instrumentos financeiros e menos viáveis ficam, portanto, os negócios em economia real, né? Porque se os instrumentos financeiros estão dando uma boa rentabilidade, fica mais difícil da economia real competir com os instrumentos financeiros. Agora, na medida em que a taxa de juros é baixa e, consequentemente, os instrumentos financeiros conferem um retorno menor, a economia real fica mais viável. O investidor tem mais propensão a alocar seus recursos em economia real, que é de fato a economia que gera emprego, que gera renda, que gera bem-estar social, né, que gera diminuição da desigualdade social, né? Então, o investidor em situação macroeconômica de taxa básica de juros reduzida, a economia real fica mais atraente, né, a receber esses recursos. Então, como a gente vai ver um pouquinho melhor em macroeconomia, a taxa básica de juros acaba sendo um balizador justamente por conta disso, por conta desse conceito de lucro econômico, né, dos negócios. E dentre os custos explícitos, né, a gente destaca então o custo fixo, que é todo o custo de produção que não varia com a quantidade produzida. Aí, exemplo, a gente pode ter aí o aluguel, né, o aluguel de um galpão. Então, uma fábrica, independente da quantidade mais ou menos que ela decidir produzir, claro, dentro de um determinado limite, o aluguel desse espaço ele não vai variar, né? Mão de obra, né, se no curto prazo, então no curto prazo, se não há nem demissão, nem contratação de mais mão de obra em função da variação da quantidade produzida, também tende a ser um custo fixo, mas a mão de obra também pode ser um custo, mesmo a mão de obra fixa, ela pode representar um custo variável, que são os custos de produção que variam com a quantidade produzida. Por exemplo, em negócios sazonais, é comum que o empregador, então, ofereça, por exemplo, hora extra para que os trabalhadores fiquem um tempo a mais na fábrica em função de uma maior demanda em determinada época do ano, né? Então, a mão de obra ela tem uma parte ali que é fixa, o salário e tal, e todos os tributos associados, e uma parte que pode ser variável em função de hora extra e por aí vai.
Então, o custo variável é todo custo de produção que varia com a quantidade produzida. Então, o mais comum que é matéria-prima, né? Então, quanto mais produz, mais se necessita de matéria-prima. Então, a matéria-prima, energia, né? A tendência é que quanto maior a produção, maior seja o gasto de energia. E por aí vai, né? E o custo total é a soma do custo fixo com o custo variável, né? O custo médio é o custo por unidade produzida, é o custo total dividido por unidade produzida, e aí a gente pode ter o custo fixo médio e o custo variável médio. A gente pode ter o custo total médio, que é o custo total dividido por unidade produzida, como a gente pode ter também o custo fixo médio, que é o custo fixo dividido por unidade produzida, e o custo variável, que é o custo variável por unidade produzida também. E o custo marginal, que é o custo associado à produção de uma unidade adicional. Né? Também é um conceito importante que a gente vai precisar aí para essa aula e para as próximas. Né? Então, o custo marginal, o custo associado à produção daquela unidade adicional produzida, é o custo na margem. Né? E aqui eu trago uma representação gráfica de como tende a ser o comportamento desses custos. Né? Então a gente vê aí, por exemplo, o que é essa curva aqui de cima. Ó. É a curva de custo total médio. Né? O que é essa curva aqui? Essa outra curva aqui, ó, é a curva de custo fixo médio. Né? O que é essa curva aqui? É a curva de custo variável médio. E essa outra curva aqui é a curva de custo marginal. Né? Então isso aqui não é uma regra para todo o processo produtivo, mas os processos produtivos como um todo tendem a apresentar um comportamento dos seus custos dessa forma. Né? Então isso aqui é um esboço. A gente não tem nenhum dado para a construção dessa curva, mas é um esboço para entender como que se dá o comportamento dos custos em função da quantidade produzida. Então a gente tem aqui no eixo X, é o eixo da quantidade, sempre aumentando a quantidade aqui. E por que os custos tendem a ter esse comportamento? Então vamos pensar aqui, que eu diria que é o mais fácil de entender, o custo fixo médio. Por que o custo fixo médio ele tende a ter esse comportamento? Lembrando que custo fixo é o custo que não varia com a quantidade produzida, independe da quantidade produzida. Então, se o custo é fixo em relação à quantidade produzida, ele independe da quantidade produzida, quanto maior a quantidade produzida, menor será o custo fixo médio, porque o custo é fixo. E quanto maior a quantidade produzida, né, menor então tende a ser o custo fixo médio. Então, por isso que a curva de custo fixo médio vai ter esse comportamento decrescente, né, porque o custo fixo não variou, mas como a quantidade está aumentando, o custo fixo médio vai diminuindo com isso, né? O denominador vai aumentando, então o resultado aí do custo fixo por unidade ele vai diminuindo. Para a gente falar de custo variável e custo total, para entender, eu vou pular então para o custo marginal. Vamos pensar por que o custo marginal ele tende a ter esse comportamento, hein? Porque o custo marginal, lembrando, é o custo associado à produção de uma unidade adicional. Né? Então, por que o custo marginal ele tende a ter esse comportamento? Ele tende a ter o comportamento de na medida que vai para menores quantidades, ele tende a ter o comportamento decrescente, ou seja, o custo marginal é cada vez menor ao adicionar uma unidade ao processo produtivo, ou seja, ao produzir uma unidade adicional. Então, esse custo associado a essa unidade adicional ele é cada vez menor, até que ele chega a um ponto de mínimo e depois ele fica crescente. Por que o custo marginal tende a ter esse comportamento? Porque, vamos pensar aqui, a empresa então ela tem uma capacidade instalada,
ou seja, ela tem recursos. E aí, quando eu falo de recurso, eu estou falando do espaço, eu estou falando do número de trabalhadores, das horas possíveis desses trabalhadores exercerem suas atividades. Estou falando de maquinário, né? De matéria-prima. Então, a empresa, a fábrica, o produtor dispõe de uma série de recursos para produzir o produto, né, desejado. Né? Imaginando então que ele não está utilizando toda a sua capacidade, ou seja, eu estou aqui começando da quantidade zero, então na quantidade marginal, aqui no caso na quantidade mesmo, né, zero, ele tem um custo associado, um custo fixo associado. Agora, ao decidir produzir uma unidade adicional ao zero, ele vai ter um custo marginal associado a isso, um custo com a mão de obra dedicada, com o maquinário, com o aluguel do espaço, com energia, com matéria-prima e por aí vai. Agora, como ele ainda está muito abaixo da sua capacidade instalada, ao produzir uma unidade adicional, ele praticamente não tem aumento de custo. Né? E esse aumento, então, ele tende a ser menor do que o aumento anterior. E por aí vai. Quando ele ainda está com muito recurso disponível, muito recurso sobrando, muito recurso excedente para produzir, o custo associado à produção de uma unidade adicional, ele tende a ser cada vez menor em relação ao custo da unidade adicional anterior. Agora, na medida que essa quantidade total vai aumentando, chega um determinado ponto que um ou mais desses recursos se esgota. Por exemplo, vamos pensar aqui na própria mão de obra. Se ele já está, ele pode até ter mais recursos associados à matéria-prima, ele pode até ter mais recursos associados a espaço, mas se a mão de obra dedicada, a mão de obra que ele tem disponível para o processo, né, se ela se esgotou, não adianta, por exemplo, adquirir um maquinário a mais, não adianta ampliar o espaço, não adianta comprar mais matéria-prima, porque o custo associado à produção de uma unidade adicional, ele começa a tender a ser maior do que o custo associado à unidade adicional no nível anterior. Né? E por aí vai. Então, quanto mais os recursos vão se esgotando, mais o custo associado a produzir essa unidade adicional, ele tende a ser cada vez maior. Por isso esse crescimento exponencial. Né? Por quê que ele tende a ser cada vez maior? Porque mais recursos são necessários a serem empregados para suprir a deficiência de um deles. Então, para suprir a deficiência de um deles e para proporcionar essa possibilidade de produzir uma unidade adicional. Né? E, consequentemente, essa unidade adicional ela é cara. Né? Então, vamos pensar de outra forma. Vamos pensar que se esgotaram os maquinários. Eu tenho 10 máquinas e 5 trabalhadores. Né? Então, se eu contrato um trabalhador mais, eu tenho 10 máquinas e 6 trabalhadores. Se eu contrato mais um trabalhador, eu tenho um custo adicional para produzir mais, então eu vou tendo maior custo associado à contratação de trabalhador, eu vou tendo maior custo associado, por exemplo, a consumo de energia, né? Mas eu não tenho maior custo associado a maquinário, né? Porque eu tenho 10 maquinários e tenho menos trabalhadores. Agora, se eu chego num ponto que eu tenho 10 trabalhadores para 10 maquinários, não adianta eu contratar mais um trabalhador. Eu poderia contratar mais um trabalhador, sei lá, para trabalhar em regime de turno com outro. Né? Então, eu até viabilizaria o aumento da produção. Mas o custo associado
o custo associado a essa unidade adicional ele já é maior, porque, por exemplo, imagina esse trabalhador que vai trabalhar em turno, ele já vai ter que receber um adicional por estar trabalhando num período noturno, talvez o consumo de energia nesse horário já seja mais caro, né? E imagina, se eu chego no limite de ter 20 trabalhadores para 20 máquinas, por mais que, se eu acrescentar um 21º trabalhador, para ficar ali meio que de reserva, caso alguém precise se ausentar, caso alguém passe mal, enfim. Esse custo já é um custo mais elevado, o que vai... Por quê? Porque eu já esgotei o recurso associado ao maquinário, né? E, consequentemente, eu vou ter um custo ainda mais elevado, e o que vai se caracterizar pelo custo marginal mais elevado, né? Então, o custo marginal ele tende a ser decrescente na medida em que eu tenho ainda muita capacidade instalada disponível para o processo produtivo, até que chega num determinado ponto, e aí cada processo vai ter o seu ponto mínimo ali de custo marginal, até que ele chega a um ponto de mínimo e depois ele tenha um crescimento exponencial. Então, o custo associado à produção de uma unidade adicional, ele tende a ser cada vez maior, né? E daí a gente passa a entender também por que o custo variável médio, então, vai ter esse comportamento aqui. Porque o que é custo variável médio? É o custo variável por unidade produzida. Então, por que o custo variável médio ele vai ter esse comportamento um pouquinho parecido com o custo marginal? Que ele vai ter ali um período decrescente, então, na medida em que eu vou aumentando a quantidade produzida, meu custo variável médio... Lembra que o custo variável, na medida que eu estou aumentando a quantidade produzida, o custo variável está aumentando. Mas o custo variável médio, ele é custo variável sobre quantidade. Então, se o meu custo variável... se o meu custo variável aumentando, o que explica o meu custo variável médio estar diminuindo nesse trecho aqui, né, de quantidade, nesse intervalo de quantidade? Que a quantidade está aumentando mais do que o custo variável, né? Então, consequentemente, o custo variável médio ele é decrescente aqui. Chega a um determinado ponto que ele começa a aumentar, né? Por quê? Justamente por quê? Porque influenciado, impactado pelo aumento do custo marginal, né? Então, na medida em que o custo associado a uma unidade adicional está cada vez mais elevado, consequentemente, o custo variável médio ele também vai encontrar o seu ponto de mínimo e vai depois ter um comportamento crescente, né? Ou seja, o custo variável vai aumentar mais do que a quantidade, né? Em função do custo associado à produção de uma unidade adicional ser cada vez maior, ou seja, do custo marginal ser cada vez maior. E, consequentemente, a curva de custo total médio vai ter esse comportamento. Por quê? E aí percebe que a curva de custo total médio ela também vai ter um ponto de mínimo para depois voltar a crescer. Mas por que esse ponto de mínimo ele tende a ser numa quantidade mais à frente, numa quantidade maior, tanto do que a curva de custo marginal quanto a curva de custo variável médio? Porque o custo total médio ele é o custo fixo mais o custo variável pela quantidade. Ele é o custo total pela quantidade. E lembrando que o custo fixo ele necessariamente vai ter esse comportamento, né, que foi o primeiro que a gente viu, né, decrescente, então ele atenua esse efeito da elevação do custo marginal, né? Então o custo total médio ele vai ter esse comportamento também na medida em que vai aumentando a quantidade para ainda um baixo uso da capacidade instalada, o custo total médio ele tende a ser decrescente, né? Até que chega um ponto que o custo marginal está subindo tanto e influenciando tanto o custo variável que mesmo o custo fixo médio ele sendo decrescente, esse custo variável médio crescente é maior, fazendo com que o custo total médio seja crescente também. Então aqui o custo associado à produção de uma unidade adicional ele é tão elevado que ele puxa a curva de custo total médio para cima, né? Então essa é uma visão importante
para entender o comportamento de uma forma geral dos custos explícitos dos processos produtivos como um todo, né? E aqui é importante a gente destacar o conceito de função de produção. Função de produção é a relação entre a quantidade de insumos utilizados para produzir um bem e a quantidade produzida desse bem, né? Ou seja, é tudo aquilo que eu tenho de recursos, né? Que eu aloco de recursos para um determinado processo produtivo e o que eu consigo efetivamente produzir. É essa relação. Então, todos os recursos alocados em relação a mão de obra, energia, matéria-prima, espaço e por aí vai. Então, é tudo que é alocado para a produção contra o que é efetivamente produzido, né? O produto marginal ele é o aumento na produção resultante de uma unidade adicional de insumo, ou seja, o quanto que um aumento de uma unidade adicional, por exemplo, de trabalhador, por exemplo, de máquina, por exemplo, de espaço, o quanto que uma unidade adicional de um dos insumos me retorna em produto. Então é o aumento da produção resultante de uma unidade adicional de insumo. E daqui a gente chega na lei dos rendimentos decrescentes e dos custos crescentes, que é a propriedade pela qual o produto marginal de um insumo diminui à medida que a quantidade do insumo aumenta. Então aqui a gente vê, a gente entende um pouquinho mais por que o custo marginal ele tem aquele comportamento, né? Principalmente a sua parte crescente. Por que ele tem aquele comportamento exponencial? Porque chega num determinado ponto que não adianta acrescentar, quer dizer, não adianta, desculpa, acrescentar o processo produtivo, ele já está, pelo menos um dos seus insumos, ele está tão esgotado, que ao adicionar uma unidade adicional de outro insumo, ele não vai retornar o produto, o produto retornado ele é cada vez menor para essa unidade adicional de insumo. Ou seja, em outras palavras, o custo marginal é cada vez maior. O custo associado à produção de uma unidade adicional é cada vez maior. Então, por isso que a gente tende a ter uma curva de função de produção com esse comportamento, né? Ou seja, a gente tem aqui no eixo Y a quantidade produzida e aqui no eixo X, por exemplo, o número de trabalhadores. Então, quanto mais eu vou aumentando o número de trabalhadores, mais eu aumento a quantidade produzida. Porque eu vou ter mais braço, eu vou ter mais energia para se dedicar ao processo e, consequentemente, retornar mais produto. Agora, esse produto marginal, esse produto adicional, ele é cada vez menor em relação ao produto marginal anterior. Por quê? Porque esses trabalhadores eles vão produzir a partir de determinada quantidade de insumos. Então, se esses insumos não aumentam proporcionalmente ao aumento do número de trabalhadores, esses trabalhadores retornarão cada vez menos, né? Esse trabalhador adicional ele irá conferir um produto marginal ao processo produtivo cada vez menor, uma vez que a quantidade de recursos disponíveis para explorar, vamos dizer assim, ela é a mesma para o nível de trabalhador imediatamente anterior. Então, por isso que a função de produção ela tende a ter esse comportamento, né? Crescente, mas desacelerado, né? Ele tem um comportamento crescente. O produto marginal é cada vez menor, o produto é maior, mas o produto marginal é cada vez menor. E o custo total tende a ter esse comportamento. Então a gente tem aqui quantidade produzida no eixo X e custo no eixo Y. No eixo Y. Então, na medida que eu vou aumentando a quantidade produzida, eu tenho um crescimento exponencial dos meus custos, né? Então, daí a lei dos rendimentos decrescentes e dos custos crescentes, né? Só faltou falar de tudo isso que está sendo falado, só faltou falar então de economia de escala.
Então, o que é economia de escala? É a propriedade pela qual o custo total médio de longo prazo cai conforme a quantidade de produção aumenta. Então, é a propriedade pela qual o custo total médio ele diminui com a quantidade. Ele vai diminuindo na medida em que eu tenho maior quantidade. Então, se no meu processo produtivo, quanto mais eu aumento a quantidade, mais o custo total médio diminui, eu estou em fase de economia de escala. Então não é à toa que a economia de escala é apurada dessa forma. É a razão do custo marginal pelo custo total médio. Porque percebam o seguinte, se o custo marginal, na medida em que o custo marginal é menor do que o custo total médio, o que acontece com o custo total médio ao decidir produzir uma unidade adicional? O custo total médio diminui. Né? Então reparem o seguinte, o que tende a acontecer com o custo marginal? O que tende a acontecer com o custo total médio se o custo marginal ele é menor do que o custo total médio? Se o custo marginal associado à produção de uma quantidade adicional ele é menor do que o custo total médio, qual será o novo custo total médio ao decidir produzir essa unidade adicional? O custo total médio vai diminuir. Porque se esse custo associado ele já é menor do que o custo total médio, o custo total médio será menor. Agora, se o custo marginal ele é maior do que o custo total médio, a produção de uma unidade adicional elevará o custo total médio. Né? Então, por isso que disse que está em economia de escala o processo produtivo que apresenta custo marginal inferior ao custo total médio. Ou seja, essa razão custo marginal custo total médio é menor do que 1. E está em deseconomia de escala quando o custo marginal supera o custo total médio. Então, quando essa razão custo marginal sobre custo total médio é maior do que 1. Né? Então, deseconomia de escala é a propriedade pela qual o custo total médio de longo prazo aumenta à medida que a quantidade de produção aumenta. E retornos constantes de escala é a propriedade pela qual o custo total médio de longo prazo permanece o mesmo que a quantidade de mudanças na produção, que a quantidade... ou seja, é um ponto em que o custo marginal ele iguala o custo total médio. Né? Tem a propriedade pela qual o custo total médio ele permanece então constante, né? Permanece o mesmo que a quantidade de mudança na produção. Então aqui, por exemplo, só para ficar mais claro, para esse gráfico, onde que eu identifico aqui o ponto de economia e o ponto não, desculpa, mas o período, né, ou o intervalo de quantidade em que o produtor apura economia de escala e o intervalo em que ele apura deseconomia de escala. Bom, justamente o período, em que o custo marginal é menor do que o custo total médio. Então a gente tem as curvas aqui de custo marginal e a gente tem a curva aqui de custo total médio. Né? Então, enquanto o custo marginal é menor do que o custo total médio, isso significa o quê? Que uma unidade adicional, ao produzir uma unidade adicional, o custo total médio será menor. Né? Com essa tomada de decisão. Então, enquanto o custo marginal é menor do que o custo total médio, se está em economia de escala. Agora, a partir do momento que o custo marginal supera o custo total médio, a decisão em produzir uma unidade adicional faz com que o custo total médio aumente. Então, a partir desse ponto, aqui onde as curvas se cruzam, está-se em deseconomia de escala. Certo? E aqui eu trago um conceito também muito importante, que é o conceito de economia de escopo. Né? Economia de escopo é a propriedade pela qual se obtém redução de custos de produção pela produção de dois produtos em conjunto.
Então imagina que o produtor poderia escolher entre produzir 1 e 2, né? Ou produzir, ele poderia produzir 1 e 2, né, no mesmo processo produtivo, ou ele poderia produzir só 1 ou só 2. Né? Então, se o custo associado a produzir apenas o produto 1 mais o custo associado a produzir apenas o produto 2 menos o custo associado a produzir os dois produtos, então se o custo associado a produzir somente o produto 1 mais o produto 2 for maior do que o custo associado em produzir ambos os produtos, então ele tem economia de escopo. Né? Ou seja, produzir ambos os produtos tem um custo menor do que produzir cada produto isoladamente. Né? E se está em deseconomia de escopo, se apura uma deseconomia de escopo, caso a produção desses dois produtos ela apresente um custo maior do que produzir cada produto separadamente. Né? Então esse é o conceito de economia de escopo. E aqui eu trago alguns dados aí para exemplificar, né? Para a gente ter aí tornar aí um pouquinho mais palpável esse conceito aí de associados do comportamento dos custos de produção. Né? Então, esses dados, se eu não me engano, eles estão no Mankio. Né? Então, tem aí a quantidade produzida de xícaras de café. Né? Então, para cada quantidade produzida, a gente tem aí um custo fixo associado. E aí esse custo fixo, como eu falei, ele não varia com a quantidade produzida. Vai ter aí um custo variável associado. Um custo total, que é custo fixo mais custo variável, um custo fixo médio, que é o custo fixo dividido pela quantidade produzida, um custo variável médio, que é o custo variável dividido pela quantidade produzida, o custo total médio, que é o custo total dividido pela quantidade produzida, e o custo marginal, que é o custo associado à produção de uma unidade adicional. Então é sempre a diferença aqui do custo total. Né? E aí como que a gente vê esses custos plotados aí no gráfico? Então aqui a gente tem custo fixo, ó, essa curva aqui é azul, o custo variável, é a curva aqui laranja, e o custo total, que é essa curva aqui em cinza, que é justamente a soma dos dois custos, do custo fixo e do custo variável. E aqui os outros custos que a gente apurou, o custo fixo médio, ó, da mesma forma que aquele esboço lá que a gente viu, um custo variável médio aqui em laranja, né? O custo total médio, que é mais ou menos aquela curva lá que a gente viu também, tem um comportamento decrescente, chega a um ponto de mínimo e depois ele aumenta, e o custo marginal, que para esse exemplo aqui ele é sempre crescente, né? Ele não tem um período ali de ser decrescente, né? Que para esse exemplo que a gente viu, o custo marginal ele é sempre crescente, né? O custo associado à produção de uma unidade adicional ele é sempre maior do que o custo associado à unidade adicional anterior. Né? E aqui onde aqui, por exemplo, que a gente está em economia de escala, né? Então, enquanto o custo total médio, cadê a curva de custo total médio? Essa cinza aqui, enquanto o custo total médio ainda é maior do que o custo marginal. Ainda enquanto o custo marginal ele é menor do que o custo total médio. Agora, a partir de 6 unidades, ó, quando eles se igualam, quando o custo marginal se iguala ao custo total médio, na 7ª unidade, o custo marginal supera o custo total médio. Consequentemente, o custo total médio da 7ª unidade ele é maior do que o da 6ª unidade. Né? Aqui, ó. Então, o custo marginal da 7ª unidade ele é maior do que o da 6ª, e o custo total médio ele é maior do que o da 6ª unidade. Por quê? Justamente porque o custo marginal superou o custo total médio. Aqui foi quando eles se igualaram, aqui na 6ª unidade. Então, quando o custo marginal superou o custo total médio,
o custo total médio passou a crescer e então ele entra em deseconomia de escala. De 0 a 6 unidades ele estava em economia de escala e aqui a partir da 7ª unidade ele está em deseconomia de escala. Né? E considerando aqui dados de receita, né, considerando o preço dessa xícara de café e o quanto que ele vai apurar de receita, como que então o produtor vai tomar uma decisão ótima? Né? Então o preço da xícara de café, para esse caso que a gente está vendo aqui, independente da quantidade produzida, o preço é sempre o mesmo, de modo que ele vai apurar uma receita tal, ou seja, é o preço multiplicado pela quantidade. Né? A receita marginal é a diferença, a receita marginal é a receita apurada da unidade adicional. Então a receita marginal aqui ela não vai variar, já que o preço não está variando em função da quantidade. A receita marginal não está variando também. O lucro, que é a receita menos o custo, né? E o lucro marginal, que é o lucro associado à produção de uma unidade adicional. Então, onde é que está o ponto ótimo de produção nesse caso? Nesse caso, né? Então, a gente tem aqui a curva de custo marginal, a gente tem aqui a curva de receita marginal e a gente tem a curva aqui de lucro total. Né? Então, onde é que está o ponto ótimo de produção aqui? Ponto ótimo de produção. O ponto ótimo de produção. O ponto ótimo de produção é o de 9 unidades, que é o que confere o máximo lucro. Pelo menos graficamente a gente está vendo aqui. E por que que no ponto 10, por que que ao produzir 10 unidades eu tenho um lucro, esse produtor vai ter um lucro menor? Por que que ao produzir 10 unidades esse produtor vai ter um lucro menor? Porque na margem o custo marginal superou a receita. Na margem, o custo superou a receita. Por quê? O custo marginal superou a receita marginal. Então, consequentemente, o meu lucro marginal aqui é negativo. Ou seja, o produtor aqui ele apura um lucro positivo, um lucro total positivo, mas ele apura um lucro marginal negativo. Ou seja, por mais que a receita dele, a gente pode até ver isso aqui no quadro, por mais que a receita total tenha aumentado de 9 para 10 unidades, o lucro total diminuiu. Então ele apurou o lucro aqui ao produzir 10 unidades, mas um lucro menor do que se estivesse produzindo 9. E isso está caracterizado aqui também no cálculo do lucro marginal. Na margem, ele está tendo prejuízo. Então por isso que o ponto ótimo de produção aqui seria de 9 unidades. Né? Então você vê que é o ponto aqui de lucro máximo, no caso desse produtor. Né? Então por isso que aqui eu destaco mais um dos princípios econômicos que a gente viu lá no primeiro vídeo, que é o de que indivíduos racionais pensam na margem. Né? E aqui falando específico, a gente viu um pouquinho disso na teoria do consumidor na semana passada, né? Quando a gente falou da utilidade apurada pelo consumidor ao tomar decisão de consumo, quando a gente falou de taxa marginal de substituição, por que a curva de taxa marginal de substituição é decrescente, por que quando ele consome mais de um produto e menos de outro, ele está mais propenso a trocar esse produto que ele consome mais pelo que ele consome menos, porque ele está pensando na margem. Né? Porque ele vai trocar uma parte do que ele já consome muito para consumir mais de outro. E na medida que essa relação ela vai aumentando, vai se equilibrando, ele vai ficando menos propenso a trocar um produto pelo outro, né? Porque ele está pensando na margem. E aqui da mesma forma o produtor, ele também raciocina na margem. Né? Por quê? Porque por mais que ele esteja apurando, nesse exemplo aí que a gente está vendo, por mais que ele esteja apurando uma receita maior, o lucro na margem o seu lucro está sendo menor, o seu lucro está sendo negativo. Né? Então o lucro está diminuindo e o lucro marginal está negativo. Então o ponto ótimo de produção é aquele em que a receita marginal ainda supera o custo marginal.
né? A partir do momento em que o custo marginal supera a receita marginal, já não vale mais a pena produzir uma unidade adicional, né? Então, por isso que indivíduos racionais pensam na margem, né? E então, por isso que indivíduos racionais pensam na margem, que é um dos princípios que a gente viu lá ainda do primeiro vídeo, da evolução do pensamento econômico, que a gente elencou princípios de economia. E aí a gente pode ver um exemplo na teoria do consumidor, por que indivíduos raciocinam na margem, por que o consumidor racional também pensa na margem, e a gente está vendo agora na teoria da produção, por que o produtor, por que o produtor racional também pensa na margem, né? Então, fazendo aí uma revisão do que a gente viu nessa aula, o objetivo das empresas é maximizar lucro, o que equivale à receita total. O lucro, então, é a receita total menos o custo total. Então, o objetivo da empresa é maximizar essa diferença, né? Então, ao analisar o comportamento de uma empresa, é importante incluir todos os custos de oportunidade de produção, né? A gente falou aí do conceito então, de custo de oportunidade, e lembrando, resgatando então o conceito de lucro econômico. O lucro econômico leva em conta os custos explícitos e implícitos, ao passo que o lucro contábil considera apenas os custos explícitos, né? Os custos de uma empresa refletem seu processo de produção. Então, a função de produção de uma empresa típica fica mais achatada à medida que a quantidade de insumos aumenta. Então, a gente viu lá a lei dos rendimentos decrescentes e dos custos crescentes. Então, ela tem um produto marginal decrescente. A gente viu isso. Por que a curva ela vai se achatando? Então, como resultado, a curva de custo total de uma empresa fica mais íngreme conforme a quantidade produzida aumenta. A gente viu o conceito de economia de escala, é a propriedade pela qual o custo total médio diminui à medida que a quantidade produzida aumenta. Economia de escopo, que é a propriedade pela qual o custo total de produção de dois produtos em conjunto é menor do que a soma de custos de produção de cada produto de forma segregada, né? A gente viu que os custos totais de uma empresa podem ser divididos em custos fixos e variáveis. Então, custos fixos são aqueles que não mudam quando uma empresa altera a quantidade produzida. Custos variáveis são aqueles que variam em função da quantidade produzida. E os custos de uma empresa muitas vezes dependem do horizonte de tempo considerado. Em particular, muitos custos são fixos no curto prazo, mas variáveis no longo prazo. Então, como resultado, quando a empresa muda do seu nível de produção, o custo total médio pode aumentar mais no curto prazo do que no longo prazo. Então, a gente não viu exatamente isso, mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: o que a gente chama de custo fixo e custo variável, ele também depende se a gente está falando de curto e longo prazo. Aqui a gente só tratou de curto prazo. Então, por exemplo, um custo que a gente está falando que é fixo, associado, por exemplo, ao aluguel de um galpão. Então, ele é fixo até o momento em que a empresa decide alugar um outro galpão. Então, no longo prazo, se a empresa decide mudar o nível, né, como eu falei lá, se ele vai aumentando um dos seus insumos, mas ele mantém constante todos os outros insumos, eles se esgotam. Então, à medida que esse insumo adicional, ou a gente estava falando de mão de obra adicional, ou de maquinário adicional, ele não consegue explorar de forma ótima os recursos disponíveis, né? Então, quando a gente está falando de curto e longo prazo, então quando a gente está falando de um aluguel de um galpão, por exemplo, a gente está falando de um custo fixo, é um custo que independe da quantidade produzida. Agora, na medida em que a empresa decide mudar de nível de produção, né, e aluga um outro galpão, no longo prazo, esse foi um custo variável, né? Então a gente se deteve aqui aos custos associados aí no curto prazo, mas aí só um parênteses para a gente falar disso aí. Então, em relação à contratação de mão de obra, por exemplo, né, em relação à compra de mais maquinário, em relação à aquisição de mais matéria-prima.
né? Então são custos que no curto prazo eles podem ser fixos e no longo prazo variáveis, né? Um parênteses aí sobre o que a gente viu. E para encerrar essa aula, eu trago aí uma notícia para fazer aí um estudo de caso, aí uma aplicação do que a gente abordou nessa aula. É uma notícia aí da Petrobras de 2015, né, em que ela fala aí de recorde de processamento nas refinarias, se referenciando ao ano de 2014, né? A notícia é de janeiro de 15, então ela está apresentando ali alguns resultados de 14 e essa notícia ela está do início ao fim, né? Não está omitindo nenhuma informação, é uma notícia pública, né? Foi publicada na época no blog Fatos e Dados da Petrobras. Mas o que eu trago essa notícia justamente para vou pedir aí que vocês leiam essa notícia e que vocês então discutam, né, façam uma reflexão primeiramente sobre como que vocês aplicariam o conceito que vocês viram nessa aula para interpretar essa notícia, ou para discutir essa notícia, ou para fazer uma análise crítica dessa notícia. É aí que eu quero chegar, esse é o ponto que eu quero chegar, né? Então, em última análise, imagina que você é acionista da Petrobras e você lê essa notícia, ao mesmo tempo que você é acionista da Petrobras, você é engenheiro de produção, você é engenheiro, enfim, qualquer outra atividade, você conhece a teoria da produção. Então, que tipo de crítica, que tipo de análise crítica você faria à luz dos conceitos que a gente acabou de abordar ao ler essa notícia? Né? Que tipo de análise crítica você faria, né, à luz desses conceitos? Então, eu deixo aí para vocês refletirem, analisarem e a gente discute também nas oportunidades aí que nós tivermos para os encontros online, tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai ver estruturas de mercado, que é basicamente uma aplicação desses conceitos que a gente viu de teoria da produção a diferentes estruturas de mercado, a diferentes condições nas quais o produtor pode se encontrar, né? Então, até mesmo nas discussões que a gente já teve, a gente já falou um pouquinho de monopólio, competição. Então, justamente, a gente vai conhecer as características das estruturas de mercado, né? E ao conhecer as características das diferentes estruturas de mercado, entender, então, como que o produtor ele pode se situar em diferentes condições e em que essas condições impactam na sua tomada de decisão. Né? Esse é o ponto. Né? E esse é o tema da próxima aula. Tá certo? Então, obrigado aí. Até a próxima.